Veja bem, não há nada de fantástico em acordar. As pessoas fazem isso todos os dias, sem cerimônia, sem perceber a violência que existe no simples fato de retornar à consciência. Mas naquela noite, quando abri os olhos, soube que algo tinha sido tirado de mim, não porque houvesse dor ou ausência, mas porque tudo ao meu redor parecia menos real do que deveria ser. O campo se estendia em todas as direções, sem contornos definidos, apenas uma vastidão sem nome. A grama não tinha cheiro, o vento não trazia frio, e a única coisa que existia de fato era a fogueira. Sua luz era curta, incapaz de tocar o horizonte, como se o próprio mundo terminasse ali. Por um instante, me perguntei se não estaria dentro de um sonho. Mas a brasa estalou e um gosto metálico se espalhou na minha boca, provando que o sofrimento ainda era uma possibilidade. Em minha mão havia uma carta, ou melhor, o que restava dela, cinzas grudadas nas dobras, palavras arrancadas pelo fogo. Mas ainda havia traços de um sentimento impresso ali. Um nome que deveria significar algo para mim, mas era apenas um conjunto de letras desconexas. O papel tremia entre meus dedos, e percebi que não era o vento, mas eu. Um frio brotava de dentro, sem origem, sem aviso. As árvores começaram a se dissolver antes que eu pudesse reagir. Primeiro, os galhos murcharam, se encolhendo como dedos enrugados. Depois, o tronco se curvou, se dissolvendo numa nuvem de poeira fina, até que nada restasse além do silêncio. O solo seguiu o mesmo destino, se partiu em rachaduras que não levavam a lugar nenhum, apenas a um vazio sem nome. Cada coisa que se desfazia levava consigo uma parte da realidade, como se eu estivesse assistindo ao colapso de um mundo que nunca deveria ter existido. As vozes vieram em seguida. Elas sussurravam dentro de mim, escavando meu crânio com frases que não pertenciam a idioma algum. Apenas fragmentos quebrados de sentido, jogados ao acaso. Alguém lamentava, alguém ria, alguém chamava por um nome que não reconhecia, mas que parecia ajustado à forma do meu peito. Não havia espaço para reagir, para entender, apenas a certeza de que tudo aquilo já estava determinado antes mesmo de eu abrir os olhos. A fogueira resistia. Tentei alimentar ela com galhos, mas eles se transformavam em pó antes de alcançar a fogueira. Foi só quando outra lembrança deslizou pela minha mente que percebi o que deveria ser feito. Peguei a lembrança entre os dedos, senti sua textura áspera como uma ferida recém-fechada. Um instante de hesitação e depois a joguei ao fogo. O calor subiu de imediato, consumindo a memória em brasas e devolvendo para mim um instante de luz. Assim eu compreendi então o preço. O fogo se alimentava daquilo que me fazia existir. Cada fagulha arrancava um pedaço daquilo que eu fora, levando para longe qualquer resquício de história que ainda me pertencia. Se eu quisesse sobreviver, precisaria queimar tudo. Cada nome, cada rosto, cada promessa feita em noites que já não me pertenciam. A pergunta se insinuou como um espinho. De que vale continuar se a única forma de permanecer é esquecer? Não sei há quanto tempo estou aqui. O céu nunca muda, o tempo não segue nenhuma lógica compreensível. Apenas a fogueira segue ardendo, mantida pelo que ainda resta dentro de mim. Mas há momentos em que hesito, quando o vazio se aproxima demais, quando as vozes se tornam mais insistentes, quando percebo que talvez a única coisa que me separa do nada seja uma ilusão alimentada por meu próprio desespero. Nessas horas, a carta queima mais intensamente, como se quisesse ser lida antes de se tornar cinzas por completo. O último fragmento da mensagem ainda resiste ao fogo. Uma linha isolada, um adeus mal escrito, um pedido sem resposta. A tinta está desbotada, mas há algo ali, uma verdade que insiste em permanecer, apesar de tudo. Não tenho coragem de ler, talvez porque saiba que quando as palavras desaparecerem, eu desaparecerei com elas. Talvez porque, no fundo, já esteja morto há muito tempo e apenas esta fogueira seja a ilusão final antes de me perder para sempre no escuro.